Fala, galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um Sunday Paper. Hoje o nosso Sunday Paper de número 143, e no Sunday Paper de hoje a gente vai falar sobre o uso da ventilação não invasiva pós-extubação em pacientes obesos. Antes da gente ir pro artigo, já deixa aquele joinha que isso me ajuda muito. Outra coisa que me ajuda muito é você vir aqui embaixo e comentar nesse vídeo, então comenta aí. Você usa ventilação não invasiva, catéter nasal de alto fluxo, oxigenoterapia? Qual que é a sua rotina após extubar um paciente obeso? Qual critério que você usa para escolher o que você vai pôr, tá bom? Não esquece de clicar nessa setinha que tem aqui embaixo também para compartilhar esse vídeo direto com aquela sua galera naquele grupo que tá cheio de gente querendo aprender e dar um cuidado melhor para os nossos pacientes. E se você ainda não é inscrito, clica aí no botão de se inscrever e bora lá. Então, o artigo de hoje foi publicado na The Lancet Respiratory Medicine, que está com um fator de impacto de 102,642. Esse artigo aqui tem aí 10, 15 dias que foi publicado, recém-publicado, então, o nosso artigo de hoje. Contexto. Bom, ventilação não invasiva. A gente sabe que a ventilação não invasiva ela é utilizada para prevenir insuficiência respiratória aguda em pacientes críticos, né? Então, o uso preventivo, a gente também pode usar de uma maneira curativa, quando esse paciente já chega em insuficiência respiratória aguda para a gente, né? E a ventilação não invasiva, a pressão positiva, ela tem efeitos que são muito importantes, principalmente aí nos obesos, porque os obesos eles têm uma diminuição da capacidade residual funcional, com isso eles têm um grande risco de atelectasias. Então, quando a gente usa pressão positiva, quando a gente aumenta a CRF desses pacientes, a gente diminui o risco de atelectasias, com isso o risco dele desenvolver uma insuficiência respiratória aguda. Porém, na literatura, a gente não tem uma definição clara do que é melhor para um paciente obeso pós-intubação. É colocar ventilação não invasiva? É colocar um catéter nasal de alto fluxo? É fazer oxigenoterapia padrão? Aquele oxigênio com catéter, Venturi, seja lá aquele oxigênio mais comum que a gente conhece. Então, o objetivo desse estudo foi justamente esse, comparar o uso da ventilação não invasiva com a oxigenoterapia, seja por catéter nasal de alto fluxo, seja um oxigênio comum, após extubação do paciente crítico com obesidade. Então, construção da pergunta de pesquisa deles, né? A população foram pacientes críticos maiores que 18 anos, que estavam em ventilação mecânica pelo menos 6 horas, e eles eram definidos como obesos com IMC maior ou igual a 30. O grupo intervenção foi o grupo que utilizou a ventilação não invasiva, e o grupo controle era o grupo oxigenoterapia, que era dividido em dois subgrupos, que era um grupo que usava o catéter nasal de alto fluxo e um grupo que usava o oxigênio padrão. Os desfechos de interesse. Então, o desfecho primário foi falha no tratamento, né? Então, falha no tratamento em até 3 dias após a extubação, insuficiência respiratória aguda até 7 dias após a extubação, tempo de internação e mortalidade. E os time points foram geralmente até a alta da UTI ou até a alta do hospital, então eles incluíam aí até o 3º dia, até o 7º dia, 14º, 28º dia aí de internação, tá? O desenho do estudo foi um estudo randomizado, controlado, pragmático, multicêntrico, realizado em 39 UTIs na França. Na semana passada a gente viu o estudo que foi realizado em 22 UTIs na França, né? Então a França tem um grupo de estudo em terapia intensiva muito legal, muito interessante aí, que desenvolve grandes estudos. A gente teve 1.650 pacientes avaliados para elegibilidade, né, para inclusão aqui no trabalho, e foram, então, randomizados 981 pacientes, 490 no grupo VNI e 491 no grupo oxigenoterapia. O protocolo de ventilação não invasiva. Então, a ventilação não invasiva ela era instalada até 30 minutos após a extubação, com uma PIP de 10, e a pressão de suporte, ela tinha que ser suficiente para gerar uma frequência entre 20 e 30 e um volume corrente entre 6 e 8. Então isso aqui é muito interessante, que mostra que eles individualizaram a pressão de suporte, que é exatamente o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Não existia um valor fixo de pressão de suporte. Ah, todos fizeram com pressão de suporte de 8. Não, isso seria errado, né? Então, qual que é o certo? Você ajustar a pressão de suporte para você chegar aqui num volume corrente entre 6 e 8 para o paciente e que também garantisse uma frequência entre 20 e 30. Tá? Então, isso foi bem interessante. O tempo que eles faziam sessões entre 30 minutos a 1 hora, e o importante é que essas sessões acumuladas ao longo do dia dessem pelo menos 4 horas por dia no total. E aí, eu particularmente acho pouco 4 horas por dia para um grupo de paciente que está usando essa ventilação invasiva pós-extubação para prevenir. Eu acho que cada sessão tinha que durar aí entre 1 e 2 horas, um tempo mais prolongado, e que ao longo do dia eles deviam acumular pelo menos 8 horas por dia, 1/3 do dia em ventilação invasiva, pelo menos.
tá? Acho que seria mais interessante. Com relação ao baseline dos pacientes, né, dos dois grupos, não tinha diferença com relação à idade, não tinha diferença em relação ao sexo, não tinha diferença com relação ao IMC desses pacientes, também não tinha relação com a gravidade pelo SAPS-2 e também não tinha relação com a gravidade, né, o número de disfunções orgânicas pelo SOFA. Com relação ao tempo de ventilação antes, né, da extubação, o tempo entre os dois grupos não teve diferença significativa, ó, 53 e 56 horas, né, na média deu a mesma coisa. O grupo de pacientes clínicos tinham mais tempo de ventilação que aqueles pacientes cirúrgicos, né, isso é óbvio, né, então pacientes clínicos tendem a ficar em ventilação por mais tempo que pacientes cirúrgicos. E os desfechos? Então vamos lá, nosso desfecho principal aqui, que era a falência do tratamento. O grupo ventilação não invasiva teve 13% dos pacientes que falharam nesse tratamento, enquanto o grupo oxigênio-terapia teve 26% dos pacientes que falharam no tratamento, né? Então, risco relativo aqui de 0,43. Então, veja como foi muito maior a falência no tratamento no grupo oxigênio-terapia. Foi o dobro, né? Comparado ao grupo que fez ventilação não invasiva. Dentro dessa falência do tratamento, eles meio que separavam em 3 itens, né? Então, a reintubação até 3 dias após a extubação, 10% no grupo não invasiva, 12% no grupo oxigênio-terapia. Aqui a gente não teve diferença. A grande diferença acabou ficando aqui, ó. Troca para outro tratamento do estudo. Então, no grupo ventilação não invasiva, teve 0 trocas. Por quê? Porque se o seu paciente já está em não invasiva, você não vai colocar ele num catéter nasal de alto fluxo, né? Porque você está desescalonando, você está diminuindo o suporte respiratório que você está dando para o seu paciente. Então, a gente não faz isso. Se o paciente está na não invasiva e está apresentando falha, né? Não está como a gente gostaria que tivesse, a gente vai partir para uma intubação e não voltar para um catéter de alto fluxo. Agora, olha no grupo oxigênio-terapia, 14% fizeram uma mudança, né? Então, saíram do oxigênio que eles estavam, seja em alto fluxo ou padrão, e foram para a VNI, porque é isso que a gente faz. Se não dá certo numa oxigênio-terapia, seja alto fluxo ou padrão, a gente escalona para a VNI e aí, se não for eficaz o uso da VNI, a gente vai lá e escalona para intubação, né? Então, aqui teve 14% de troca de terapia no grupo oxigênio-terapia. E a descontinuação prematura da terapia foi 4% no grupo VNI e 1% no grupo oxigênio-terapia. E apesar de ser bem pequena, né, de 4 para 1%, essa diferença foi estatisticamente significante e provavelmente essa descontinuação prematura, né, foi porque os pacientes não toleravam a VNI, provavelmente, tá? Com relação ao desfecho secundário aqui, de insuficiência respiratória aguda até 7 dias após a extubação não teve diferença, ó, 11 versus 14%, e todos os outros desfechos exploratórios, né, de reintubação, tempo de internação e mortalidade também não houve diferença nesses desfechos. Aqui eles fizeram uma análise com relação a algumas diferenças dentro do grupo, né? Então, vantagem da VNI sobre o tipo de oxigenoterapia que era utilizada. Então, a VNI ela foi mais superior, né, ao grupo de oxigenoterapia padrão, que é o grupo de oxigenoterapia por alto fluxo. Então, isso a gente sabe bem, né, que o alto fluxo ele é melhor que o oxigênio padrão, então já esperava-se que a VNI fosse melhor que o oxigênio padrão. Com relação ao tipo de pacientes, né, cirúrgicos versus clínicos, a VNI também ela teve uma superioridade no grupo de pacientes clínicos, provavelmente porque eles são mais graves e precisam de um suporte ventilatório mais agressivo, né, como a VNI comparada ao somente oxigenoterapia. Tempo de ventilação, ela também foi superior no grupo de pacientes com mais que 48 horas de ventilação, ou seja, aqueles pacientes mais graves que precisam de mais tempo de ventilação. E com relação à presença de COVID, pacientes que tinham COVID também tinham maior benefício de usar a ventilação não invasiva. Então, conclusão, o uso de ventilação não invasiva após a extubação em obesos foi associado à redução do insucesso do tratamento em 3 dias, quando comparado com o uso de oxigenoterapia isolada, seja por alto fluxo ou oxigênio padrão. Então, usar a ventilação não invasiva após extubação em obesos diminui a chance de você ter falha do seu tratamento em até 3 dias. Você aumenta a chance de sucesso da sua extubação aí nos primeiros 3 dias, né? Visto que o efeito fisiológico da pressão positiva nesses pacientes é bem evidente, beleza? Não esquece de deixar aquele joinha antes de você sair daquele vídeo, de clicar aqui nessa setinha aqui embaixo para compartilhar o vídeo com a sua turma aí, comentar, e aí? Você vai mudar a sua prática visto esse artigo? Vai continuar como era? A sua prática já era parecida
com o que a gente viu aqui nesse artigo, e não esquece de se inscrever no canal e, obviamente, recomendar para que algum amigo, alguma amiga aí se inscreva também, e eu vejo vocês então no próximo vídeo. Até lá!